Que benção, né? Todo rodeado aqui. É um banquinho, é uma bengala, é um computador, um copo d'água. Puxa vida, hein? Isso tudo. Eu vou até botar isso aqui no chão. Passei 13 anos aqui, desde os 35 do reverendo Eloy. Eu tive a oportunidade de estar aqui durante 13 anos. Já são 10 que saí. E tenho lembrança de muitas coisas que aconteceram aqui, não é? Louvado seja Deus. Louvo a Deus pela vida desta igreja, que é bênção no reino de Deus, não só aqui no Brasil, mas até internacionalmente falando. Graças a Deus por vocês, pelas contribuições, pelos dízimos, pelas ofertas, pelas orações, pelo estímulo que vocês fazem aos campos missionários, né? Que Deus continue abençoando esta igreja. Reverendo Eloy, 35 anos aqui, foi muito bem, graças a Deus. A igreja teve resultados durante esse período e nós agradecemos a Deus também a vida do conselho, que sempre foi parelho, né? Nessa batalha, nessa luta e nessa caminhada. Queria agradecer também pelo período que aqui estive, todo o apoio que recebi de vocês. Um dia desse eu fui rever um rascunho de agenda lá em casa e eu estava saindo aqui de segunda a segunda. De vez em quando ele me puxava a orelha, dizendo, não, você está indo demais, você está indo demais. E fui verificar, realmente ia de segunda a segunda. Esplanada, Barreira do Triunfo, Santa Cruz, Benfica, e a gente vai por aí, né? Ipiranga, e todos esses lugares, Deus me dava a graça de estar rodando. E teve um período que nós tínhamos aqui o culto das 17h30, né? Sofria bastante aqui, porque o sol pegava bem direto aqui, então era difícil ficar pregando, olhando para o texto, olhando para os irmãos, mas foi um período agradável, gostoso. Creio que Deus nos abençoou a igreja ricamente. Louvado seja Deus por todos vocês. Aos que eu conheço, um abraço. Quem não conheço, outro abraço. Deus abençoe vocês, tá bom? Reverendo, parabéns, graças a Deus. Reverendo Eloy contou a história dele, que ele se apresentou ao conselho aqui, mas na verdade, não estou dizendo que ele mentiu, ele se omitiu de dizer que ele se apresentou ao conselho em Manhuaçu juntamente comigo, na mesma ocasião, quando nós nos apresentamos com vista à candidatura, aspirando ao ministério, né? Louvado seja Deus. Depois ele resolveu, falou assim, não, esse negócio não dá certo não, eu acho que meu negócio é engenharia. Ele resolveu, saiu, foi para outros lados, e eu permaneci lá cuidando um pouco da empresa ainda, né? Alguns negócios que a gente tinha, e ele viu que pastorado era bom. E ele falou assim, você está gostando, né? Então vou ver. Aí ele realmente se candidatou ao ministério, fez o curso, foi ordenado e trabalha aqui com afinco e com dedicação. Que bom, né? A gente teria muita história para contar, boas e difíceis, em momentos realmente de experiências com Deus e momentos bastante difíceis. Vou contar uma experiência de um momento difícil. Em 1978, em dezembro, a Rosimeire teve coragem de se casar comigo. E veio muita chuva em Manhuaçu. E a gente estava passando uma fase na empresa bem apertada, porque nós estávamos fazendo obras em Alto Jequitibá, da prefeitura, em Lajinha, cooperativa de leite, em Manhuaçu, fazendo trabalhos, um acréscimo do Hospital César Leite, etc. E a gente contava certinho, com todos os pagamentos, contrato feito, tudo direitinho, para a gente pagar aos funcionários. E naquela ocasião, eram mais ou menos 50 funcionários. E chuva, e chuva, e chuva, ninguém produzia nada, ninguém trabalhava, o dinheiro não entrava. Por incrível que pareça, parece que houve até um acordo entre eles, assim, ninguém nos pagava, né? E tinha um amigo meu, com quem eu tinha estudado alguns anos anteriores, ele era diretor de uma financeira. Jazi, fica tranquilo, se o dinheiro que vocês têm para receber não entrar, você pega comigo lá, fica tranquilo. Eu falei, eu vou procurar o Sérgio. E quando fui procurá-lo, ele tinha viajado para o exterior, a empresa tinha dado férias gerais lá para todo mundo, né? E agora? E agora? E o janeiro chegou, a gente tinha dado bastante cheques, naquela época era a Caixa Econômica Estadual, se lembra bem? A gente
tinha o telefone tocava, o gerente da caixa, andei pagando uns cheques de vocês aqui, mas tem outros que a coisa está ficando difícil, hein? E realmente a gente ficava com o coração na mão. Mas me lembro de um momento muito agradável. É que nós fomos, o Eloy falou assim, vamos orar. Aí entramos no carro, ele tinha um Corcel azul e o teto preto, você lembra? Aí nós fomos lá para a BR e chovendo, para limpador, a gente meio sem saber o que falar, né? Aí começamos a orar e o Senhor ouviu nossa oração. Voltamos, no outro dia apareceu um engenheiro ligado a uma financeira, procurando a gente e dizendo assim, olha, nós temos muitas casas aqui por serem reformadas, porque a enchente trouxe vários transtornos, as casas são financiadas, todas elas são seguradas, e eu preciso de alguém com urgência para fazer as reformas. Aí a gente, não sei se o Eloy se lembra disso, se eu estiver exagerando, depois você me puxa a orelha. Vou falar em números desse tamanhozinho assim, para a gente ter uma noção. Ele falou, faça o orçamento para a concorrência, vou ver outra empresa de fora e tal. Aí nós ficamos, a gente concorrer com outra empresa de fora, coisa assim. E não tínhamos terminado o orçamento. Fizemos e aí ele apareceu. Fizeram orçamento? Sim, fizemos orçamento. Para os irmãos terem noção, uma obra custaria, por exemplo, assim, R$2.000 para uma reforma, né? E a gente assim, vamos fazer por 2.500, dar uma margem pequena, mas é melhor a gente pegar o pouco do que e ficar seguro, né? Porque quem sabe outra empresa aí possa ter uma proposta melhor do que a nossa. Aí aquele senhor, ele falou assim, não quer ver nem o orçamento de vocês não. Faça o orçamento dentro disso aqui. Aí jogou o papel de orçamento com todos os endereços, tudo direitinho. Aquelas obras que a gente ia pegar por 2.500, ele tinha na proposta dele 5.000. Parece uma brincadeira, né? Parece que é imaginação, mas é verdade, foram muitas obras. E Deus nos deu a bênção de receber imediatamente da seguradora, de pagarmos as nossas contas, de continuarmos produzindo. Foi um momento assim muito bom, muito maravilhoso, que esse nosso reverendo Eloy me proporcionou, porque afinal de contas foi ele quem foi para Manhuaçu, né? Foi ele quem me deu a oportunidade de conhecê-lo. Eu não vim aqui, mas ele foi lá. E assim Deus nos aproximou, trabalhando sem construções civis, mas agora estamos trabalhando em construções, o edifício de Deus, para a glória do Senhor. Amém? Se eu parar várias vezes para molhar a boca aqui, o doutor Arnaldo, não sei se está aí, e a Ludmila, minha filha, são os responsáveis por isso. É porque eles me deram uns medicamentos e eles me ressecam a boca, e quando a gente vai falando, vai ficando difícil, né? Se eu parar aqui de vez em quando, perdão aí, paciência com o velhinho aqui. A Bíblia diz que chega um momento que é canseira e enfado, né? Mas não é regra geral. Eu já estou sentando na banqueta aqui, mas o reverendo Eloy está ali, firme, forte, né? E eu tenho menos idade que ele, hein? Pensa bem, já estou envelhecendo, mas, sei lá, quem sabe ainda vou longe, né? Vamos abrir a Bíblia? Carta de Paulo, Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Falei para o reverendo Jefferson ali, que quando comecei o ministério, a gente tinha umas folhinhas, sempre a gente quando começa, meio detalhe, aquelas coisinhas, muito cuidado, né? E depois comecei a relaxar, e a minha esposa quase me puxava a orelha, as minhas filhas também, porque eu anotava às vezes em qualquer papel de rascunho a palavra que eu ia trazer para a igreja. Muitas vezes pregava sem nenhum papel, como fez hoje Pedro Felipe lá na terceira igreja, muito bem, graças a Deus. Mas ultimamente eu tenho celular, o computador, papel ali na bolsa, e não sei se eu vou lembrar tudo. Se eu esquecer,
depois vocês conferem aqui, tá bom? Capítulo 5, nós leremos os 10 primeiros versículos. O texto diz assim: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse momento de culto ao Senhor, em que esta igreja agradece a sua jornada de 72 anos, em que nós todos agradecemos a vida do reverendo Eloy pelos seus 35 anos de ministério aqui nesta igreja. Nós te agradecemos pelo culto que estamos te prestando, rogamos, ó Deus, que todas as partes sejam aceitas por ti, e que nós sejamos verdadeiramente edificados e desafiados para uma vida cada vez mais nova em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. De vez em quando nós vamos conversar com algumas pessoas sobre religião, e quando nós vamos falar sobre juízo final, nem todo mundo gosta de ouvir. Eu fico me perguntando, por que as pessoas não gostam de ouvir sobre juízo final, sobre essas questões? Porque o que eles pensam? Talvez seja um medo, né? Por causa da consciência acusadora de erros, de condutas. E todos nós sabemos muito bem que erramos com constância. Eu não sei se alguém aqui se atreveria a levantar-se e dizer: não, eu não erro, eu não peco, eu não cometo nenhum erro na minha jornada. Então todos nós sabemos dos nossos erros e das nossas condutas, e muitas vezes a nossa consciência se torna pesada, e isso nos leva a ter medo do juízo final. Muitos às vezes dão uma de avestruz, não sei se vocês já se informaram a respeito. A avestruz, quando se vê em aperto, em dificuldade, ela mergulha a cabeça, esconde a cabeça em algum lugar e ignora o que está acontecendo ao redor, desde que ela fique com a sua cabeça escondida. Muitas pessoas talvez sejam assim, né? Estejam fugindo da realidade pela dificuldade, às vezes, ou pela seriedade que é o pecado. As pessoas sabem o peso do pecado, sabem as consequências do pecado, então preferem fugir. Muitos fogem, e as pessoas às vezes não querem resolver seus problemas, sempre adiam a solução dos seus problemas e carregam consigo, consequentemente, o medo, ou produzem outras consequências. Estou me lembrando aqui de um fato histórico, de um pastor presbiteriano, numa das cidades ali, vou evitar dizer esses nomes, bem próximo à vizinhança com Minas Gerais, bem próximo da terra natal do reverendo Eloy. Reverendo Eloy da cidade de São José. Isso mesmo? O córrego São José.
Conheço a história dele, gente, pensou? Então, um pastor teve um desentendimento muito desagradável com um dos presbíteros da igreja, e aquilo teve uma duração muito demorada e chata, e aquele presbítero resolveu perguntar ao pastor se ele gostaria de que eles pudessem ter uma solução no impasse que tinha havido entre eles. E o pastor sempre negou perdoar ou ser perdoado. Ele trabalhava fora, numa outra cidade, e o tempo passou, e aquele presbítero sentiu mal de repente e teve uma morte súbita. E aí chega a notícia para o pastor lá na outra cidade, dizendo que o presbítero teve uma morte súbita, e o pastor agora tem que voltar lá, dar uma palavra para a família, aconselhar a família e fazer o ofício fúnebre. E então agora, diante daquele caixão, aquele homem de Deus ficou em dificuldades, né? Ele nunca quis perdoar o presbítero. E agora? Então, ele aprendeu que certas situações nós precisamos resolvê-las em tempo hábil, antes que nós tenhamos dificuldades, consequências dos nossos próprios atos. A Bíblia nos informa, em 2 Tessalonicenses, não precisa abrir a sua Bíblia, não, só vou fazer uma menção aqui, no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo fala das pessoas no mundo indiferentes com o reino de Deus, como que perseguidores ao cristianismo, e ele fala então para que os cristãos de Tessalônica, eles se firmassem no Senhor, porque o Senhor Jesus estaria vindo para ser glorificado nos santos, ou seja, ser glorificado nos seus filhos, e aqueles que lhes eram contrários, eles seriam banidos da face do Senhor. Então vejam, irmãos, que as nossas condutas, as condutas das pessoas, principalmente a conduta dos ímpios, né? O texto diz que eles seriam banidos da face do Senhor. Então certas coisas são terríveis. Quando nós lemos Romanos capítulo 1, e todas as vezes que eu leio esse texto, não sei porquê, eu lembro do reverendo Eloy, porque eu ouvi uma pregação uma vez e achei muito interessante, mas eu não vou repetir a pregação aqui não, fica tranquilo. O capítulo 1 fala do comportamento dos ímpios em relação a Deus, mas no versículo 28 em diante do capítulo 1, vai dizer assim: e por desprezarem o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem toda sorte de maldade, de impurezas e consequências de vários outros comportamentos. Dentre eles o apóstolo chega a dizer assim: eles serão inventores de males. Olha bem, desprezar o conhecimento de Deus, ter uma mente agora terrível. E o Senhor concede uma mente confusa para que as pessoas pratiquem toda sorte de impureza e alegam ser certos, estarem corretos. E nós lamentamos que a igreja do Senhor tem perdido muitas pessoas que saem para as coisas do mundo, das coisas aí fora, e de acordo com a palavra de Deus, o comportamento deles está errado, mas eles nunca querem admitir, nunca concordam, e às vezes tem até uma certa dificuldade em se relacionar conosco, principalmente liderança, porque eles se dão como conhecedores da verdade, como alto. Eu disse assim: Adão. Eu fico imaginando que ele ficou quietinho, né? Tremendo assim. Aí o Senhor fala mais forte: Adão. E aí tremeu mais ainda, né? Aí o Senhor fala assim: Adão. Aí ele aparece, o Senhor diz assim: por acaso vocês comeram do fruto que eu disse para não comer? Aí a transferência de responsabilidade, a fuga da culpa, da consciência pesada. Adão vira assim: Senhor, o problema é a mulher que o Senhor me arranjou, é a esposa que o Senhor me deu, o problema é a Eva. Aí o Senhor: a Eva, não, Senhor, não tenho culpa não, foi a serpente que me enganou. E o Senhor então toma todas as providências que nós sabemos muito bem ali, e nós aprendemos e temos visto que os nossos primeiros pais transferiram para nós essa desgraça, né? Ou seja, essa
falta de obediência e de temor. Mas Deus imediatamente promoveu a graça com a morte daquele animal, com aquela pele para cobrir a nudez, um sangue foi derramado, uma vítima sofreu por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Começou com um animal, né? E aquele já estava exatamente apontando lá para o futuro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a Bíblia nos apresenta alguns outros, não vou falar exemplos, mas referências, né? Pulando um pouquinho aqui, a gente se lembra de Davi, o rei de Israel, muito tranquilão, o exército dele estava para a guerra, e ele, a semelhança de alguém que eu conheço, gosta de deitar na parte da tarde, tirar uma soneca depois do almoço, né? Fica lá tranquilo. Davi acorda, levanta, dá uma olhadinha na janela e ele vê uma vizinha tomando banho. É isso mesmo, né? Ele a viu tomando banho. Ele falou, mas que mulher bonita! E ele mandou buscá-la para si. E passado alguns dias do namoro, ela manda dizer para ele, estou grávida. Aí Davi falou, bom, nós temos que solucionar esse problema, né? Aí ele falou assim, já sei, vou chamar o marido para casa, Urias. E Davi então convoca Urias para vir para casa, vem Urias, e Davi, você é um bom rapaz, um bom soldado, né? Que estou preocupado, você precisa descansar um pouco, vem ficar em casa com a sua família um pouco, vem descansar. E o rapaz era de fato fiel, e ele disse ao rei assim, não é justo que eu esteja com a minha família, esteja em casa, enquanto os meus colegas estão morrendo na guerra, isso não é justo, o senhor me perdoe, mas eu vou voltar para a batalha. E Davi falou, não, então vamos fazer o seguinte, você pelo menos almoça comigo aqui. E Davi mandou fazer um almoço, né? E bastante bebida, e aquele rapaz então embriagou-se, né? Davi, não, toma mais uma. Isso a Bíblia não usa essas expressões não, né? Mas a gente conclui assim, né? Isso não está implícito, está explícito, né? Aí o rapaz embebedou e não foi para casa, caiu na porta. E Davi ficou indignado. Falou assim, poxa vida, todo mundo vai saber que a Batseba está grávida e o marido não foi em casa, isso vai pesar, vai cair sobre mim, não é? Aí ele pensou de todas essas maneiras, e o que ele fez? Mandou uma cartinha que o próprio soldado levou, entregou ao comandante, e que era para colocá-lo na frente de batalha. E aí chega a notícia para Davi, a guerra foi acirrada, e Urias morreu. Aí Davi, opa, agora tudo bem, agora eu posso tê-la como minha esposa, e o filho é meu, tudo bem, né? E ficou muito tranquilo. Pelo que parece, aparentemente, ele ficou calmo. Até que Natã, um homem de Deus, chega para ele, conta aquela história que vocês sabem. Nosso rei, aqui no nosso reino, houve um fato interessante, uma família pobre que tinha uma única ovelha, recebendo um rico do nosso reino, cheio de ovelhas, recebendo um visitante na sua casa, queria fazer um banquete, queria agradá-lo, e mandou buscar a única ovelha daquela família, e trouxe, e sacrificou, matou para o seu convidado, o seu visitante. E aí Davi imediatamente deu a sentença, né? Esse rapaz precisa ser morto. Aí Natã, eu imagino, assim, esse rapaz é você, é o Senhor. Davi tinha dado a sentença para si mesmo. Por quê? Aí ele foi acordar da culpa que ele tinha. Então, meus amados, tem muita gente que tenta fugir, tem alguns que têm culpa e ficam muito tranquilos, né? Mas a palavra que nós lemos há pouco diz que importa que compareçamos diante do tribunal de Cristo. Então, muitos fogem de Deus usando a própria religião.
Isso acontecia muito nos dias do Senhor Jesus, quando os fariseus, em nome da religião, em nome da tradição, em nome de comportamento, né, eles continuavam errantes e cada vez mais errantes, e eles faziam de tudo para terem novos seguidores, novos discípulos para os seus princípios religiosos. Eles não percebiam que eles levavam consigo uma culpa ainda maior para o dia do juízo. Outros fogem de Deus pelo simples desinteresse por Deus. Quantos irmãozinhos nossos já foram tão fiéis, tão dedicados, tão animados, ativos na casa do Senhor, e depois tem um esfriamento tão grande, somem da presença de Deus. Então, muitos estão fugindo pelo simples desinteresse pelas coisas de Deus. João registrou no capítulo 3, versículo 19, seguinte, diz assim: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, para que as suas obras não fossem arguídas. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, para que os seus comportamentos, as suas obras não fossem arguídas. Um pregador chamado Jonathan Edwards, famoso até, né? Ele pregou um sermão que todo mundo gosta de citar o nome desse sermão, né? Não sei se os irmãos se lembram aqui, quando ele prega um sermão com o título Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E à medida que ele ia pregando a palavra, as pessoas iam sentindo a consciência pesada, eles sentiam a consequência eterna dos seus pecados, e eles agarravam-se uns aos outros e choravam copiosamente, quase indo ao desespero. E só não foram ao desespero, porque o pregador, no encerramento, na parte final da sua mensagem, ele propunha a salvação, que é a bênção do Senhor para a solução dos nossos pecados, das nossas culpas, dos nossos problemas. Louvado seja o Senhor por isso. Mas eu queria lembrar um segundo aspecto, é que o que será trazido então a juízo? Ninguém pode encobrir coisas nenhumas de Deus, né? Nosso Deus sabe de todas as coisas, Ele é suficiente, Senhor sobre todas as coisas. O que vai ser trazido a juízo? A Bíblia diz que o Senhor vai julgar os segredos dos homens. Olha, o Senhor vai julgar os segredos dos homens. Depois você confira em Romanos capítulo 2. Jeremias, ele diz assim: os olhos do Senhor esquadrinham o nosso interior. O escritor dos Hebreus disse assim: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então o Senhor conhece todas as coisas estão patentes diante dos olhos de quem nós temos que prestar contas. O Catecismo Maior, na pergunta 109, diz assim: o que é pecado? E a resposta, para quem não sabe, né? Eu acho que a maioria aqui deve saber de cor, né? Todo mundo sabe qual é a resposta, o que é pecado? O Catecismo diz assim: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão desta lei por Ele traçada, essa regra racional para que nós tenhamos uma vida tranquila e Deus seja glorificado. Os mandamentos do Senhor têm alguns aspectos interessantes. Lembremos lá dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos estão relacionados com Deus, a glória de Deus, a grandeza de Deus, a obediência de Deus, todas as coisas para Deus. Depois do 5º em diante, a gente vai verificar que os mandamentos são para nós mesmos, para o nosso próprio bem-estar, para a paz da nossa consciência, para o nosso... A lei de Deus existe para o nosso bem-estar, mas existe, sobretudo, para que nós saibamos qual é a vontade do Senhor, o que agrada ao nosso Senhor.
Lá em Levítico, capítulo 18, é o próprio Senhor que diz ao povo de Israel, que estava um pouco meio distanciado, meio frio, meio indiferente com Deus, disse o Senhor assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo os quais o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, cumprindo os quais o homem viverá. Eu sou o Senhor. Então a gente precisa de estar atento a essas realidades do que será trazido a juízo. As Escrituras ainda afirmam, meus irmãos, que o princípio do pecado é a incredulidade. O princípio do pecado é o quê? Estão prestando atenção, que legal. O Senhor Jesus estava terminando seu ministério aqui e ele disse para os seus discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês desamparados, mas eu vou rogar ao Pai, Ele enviará o Consolador, o Espírito Santo, e Ele estará sempre convosco, diz Jesus. E Jesus disse assim: quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então veja bem, Jesus disse que o Espírito é que nos convence do nosso pecado. Então a incredulidade, até que o Espírito de Deus se mova em nossa vida, nós nos tornamos incrédulos e nos sentimos bem, a nossa consciência às vezes não dói, não pesa, e as pessoas dizem assim: a minha consciência está em paz, eu estou em paz. Meus irmãos, o Espírito vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós lemos o povo de Deus lá no Velho Testamento, o pessoal também fugindo do Senhor, está lá em Números 32, o Senhor diz assim: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Em Apocalipse capítulo 21, no versículo 27, agora eu já demoro um pouquinho, porque caiu aqui, depois eu pego. 21, versículo 17. Diz o texto assim: mediu também a sua muralha 144 côvados de medida do homem, isto é, de anjo. Eu errei aqui, que vergonha, mas eu estou vermelhinho, que eu errei o texto aqui. Não tem problema, né? Vocês sabem que eu errei, pronto, acabou, fica assim mesmo, obrigado. Os remidos também serão trazidos a juízo. Ou seja, os crentes também serão trazidos a juízo, né? O versículo que nós lemos no início da nossa fala hoje aqui diz: importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Importa que todos nós. Paulo está falando aqui não para o mundo, Paulo está falando exatamente para a igreja, está falando para crente. Importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Mas uma coisa muito boa, agradável, gostosa, segura, traz paz, traz segurança para a nossa vida, é que os servos de Deus não vão comparecer para serem julgados para a perdição ou com vistas à salvação. Serão julgadas sim as suas obras, as coisas boas ou más que tiverem feito através do corpo. E aí nós entendemos que é tão importante fazermos coisas boas através do nosso corpo, da nossa vida, porque temos paz com Deus e há uma promessa bíblica de que nós vamos receber a recompensa. A gente então trabalha por causa da recompensa, mas nós trabalhamos primeiro para a obediência a Deus. E o papai que faz aquela promessa ao filho: meu filho, faz esse serviço direitinho aqui, se você fizer o papai vai te dar um dinheiro para comprar uma bala.
vai dar um presentinho. Então o garoto vai correndo, faz em obediência ao pai, mas faz também em vista de receber o prêmio que o pai prometeu. Nosso Deus é assim conosco. A palavra diz que o Senhor vai nos recompensar, vai nos dar presentes, vai nos dar prêmio, nos dar uma recompensa pelo nosso trabalho. Mas se fizermos obras más, aí eu já nem posso falar, né? Vamos aguardar que dia, você vai ver. Coisa séria. Então, meus amados, se as obras são importantes, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: portanto, meus irmãos, sede sempre firmes, abundantes, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então, a proposta é essa, que nós sejamos sempre firmes, trabalhando com abundância, produzindo muito. Jesus foi quem disse lá em João, diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos. E ainda no mesmo capítulo, que é o capítulo 15, no versículo 16, o Senhor vai dizer assim: não foram vocês que escolheram a mim, pelo contrário, eu escolhi vocês e os designei para que vocês saiam, produzam frutos e frutos permanentes, a fim de que tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda isso para vocês. Olha bem, então há um ensino bíblico de que o Senhor nos compensa, nos recompensará, mas que nós devemos produzir frutos, muitos frutos, e frutos permanentes, não apenas temporãos, de tempo em tempo, uma vida fervorosa, 30 dias de oração, não sei quanto tempo de jejum, aquela fase de tantas visitas, tantos folhetos distribuídos, tantas evangelizações depois daquela murchada, né? E aí vem a frieza espiritual e vem junto o pecado. Naturalmente, né? Naturalmente. Então, amados, guardemos isso, fiquemos mais espertos um pouco, né? Mas uma coisa boa que nesse juízo final, os ímpios serão julgados, eles serão condenados segundo os seus pecados, por não terem crido. Eles morrerão nos seus pecados. Muito triste isso, né? Os ímpios morrerão nos seus pecados. Nós não podemos julgar certas pessoas, ficar condenando, né? Mas uma pessoa que nunca confessou Jesus como seu Senhor, seu Salvador, pessoas que se comportaram o tempo todo e às vezes até no meio de um comportamento errado, parte para a eternidade, e aí nosso coração fica apertado: será que foi salvo? Não foi salvo? Se não foi salvo, e a gente fica lembrando alguns textos bíblicos, dentre eles Lucas, quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, e ambos morreram, e resumindo, o rico lá do inferno via Lázaro nos céus, e ele rogava: pai Abraão, deixa Lázaro molhar o dedo, refrescar a minha língua, porque eu estou em tormento nesse lugar. E Deus dá uma resposta interessante, dizendo assim: olha, há um abismo, há uma separação entre nós e vós, de tal maneira que os que estão aqui não vão lá, e os que estão lá não vêm aqui. E aquele homem então diz assim: então pai Abraão, manda alguém na minha casa pregar, eu tenho 5 irmãos, senão também eles virão aqui para esse lugar de tormento. Olha bem, lugar de tormento, os ímpios estarão ou estão no lugar de tormento, e muitos deles estão lá orando a Deus, dizendo: pai Abraão, manda alguém pregar lá para a minha família, pregar para os meus amigos, pregar para os meus parentes, senão eles também virão para esse lugar de tormento. Então, amados, todos aqueles que não têm o Senhor, eles sim serão julgados para condenação eterna. Os crentes, por outro lado, né, eles estão salvos. E o Senhor Jesus disse assim: quem ouve esta minha palavra, crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida, e eu ressuscitarei no último dia. No capítulo 6, Jesus vai dizer isso várias vezes, mas eu vou citar apenas alguns versículos, quando Jesus diz assim: ninguém virá a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer.
e eu ressuscitarei no último dia. Esse é o versículo 44. No versículo 37, o Senhor Jesus diz uma palavra muito boa para nós: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, diga. E todo aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Glória a Deus. Se você já nasceu de novo, ninguém pode tirar você das mãos do Senhor Jesus. Mas finalmente, aquele relógio não para, pessoal? Precisa dar um jeitinho naquele relógio, hein? Puxa, agora que eu fui olhar para ele. Ah, tá bom. A última coisa aqui para a gente terminar, então. Se nós já vimos aqui que há fugas, a Bíblia fez referência de fuga, nós citamos fugas, nós vimos o que vai ser trazido a juízo, inclusive os pensamentos das pessoas, os pecados ocultos, né? Os segredos dos homens, e nós vamos ver por último agora então o dia do juízo final. E que dia, né? Às vezes para alguns é um dia assustador, para outros é um dia que a gente deseja que venha bem depressa, né? Senhor Jesus sentado no trono, né? Reverendo Jefferson, servo bom e fiel. E aí, a bênção. O Jefinho já estava esperando. Será que o meu prêmio vai ser bom? Que maravilha. Vai ser bom na proporção do meu peso. Aí fico satisfeito, né? Então, o dia do juízo, meus irmãos, será naturalmente no fim do mundo. Em seguida, imediatamente, a ressurreição dos mortos. Maravilha a gente pensar nisso, né? Finalzinho do mundo, imediatamente a ressurreição dos mortos, estão tudo ali para parelhas, né? E Jesus está falando, eu ressuscitarei no último dia. Então a Bíblia, quando a Bíblia está aberta, nós podemos ler lá nesses capítulos que eu já fiz menção aqui, de João capítulo 6, Jesus vai falar várias vezes, eu ressuscitarei no último dia, no dia do juízo final, o Senhor ressuscitando os mortos em Cristo, glorificando o Senhor, corpo novo, sem doença, sem pecado, sem confusão nenhuma, subindo com o Senhor para sempre nos ares, né? Maravilha. Quando nós lemos no capítulo, ainda nesses capítulos aí, não vou ficar citando o capítulo para você não querer abrir a Bíblia, diz assim: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus, assim cada um dará conta de si mesmo a Deus. Vou repetir esse versículo. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Repetindo Mateus 25, quando citei o reverendo Jefferson, e poderia citar a mim e os demais, e você também. Jesus vai colocar um grupo à sua direita, um grupo à sua esquerda, e ele vai dizer àqueles que estão à sua direita assim: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse de tudo que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava preso, foste visitar-me, eu estava doente, eu estava nu, me vestiste. E o Senhor Jesus continua descrevendo tantas coisas maravilhosas, né? E dizendo, fizeram isso tudo para mim. E aí nós poderemos perguntar: Senhor, quando é que nós fizemos isso para ti? Aí Jesus disse: quando fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Olha aí o reconhecimento das boas obras, olha o reconhecimento das nossas ações. Mas aí Jesus vira para o lado esquerdo e diz assim para aquele grupo: eu não conheço vocês, eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu estava preso, vocês não foram me visitar, eu estava nu. Fazermos coisas esfriando espiritualmente e vamos nos envolvendo com aquilo que não deve. E a primeira peça teatral da Leila Diniz dizia assim: em busca de tesouros.
em busca de tesouros. E ela ficou muito tempo, ficou conhecida, ficou famosa até no mundo. E ela foi convidada então com sua equipe, com seu grupo, para fazerem apresentações no exterior. Fizeram a apresentação e voltaram. Ela estava voltando da Austrália, onde fez a sua última apresentação. E na região da Índia, o avião caiu e ela foi carbonizada, morreu carbonizada. E por ironia, meus amados, a última peça que ela apresentou, De Mãos Vazias. Olha o nome da peça, De Mãos Vazias. Então isto ilustra, meus queridos, a maneira como termina a vida de cada um de nós, a vida das pessoas, principalmente a vida daqueles que endurecem o coração contra a ação do Espírito Santo para servir ao mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, torna-se inimigos de Deus. É isso que a palavra diz. E a Bíblia nos fala a respeito de Esaú, que trocou a sua primogenitura, que era um privilégio de ser lá o avô de Jesus Cristo, né, na linhagem, e ele trocou por um prato de comida o direito de primogenitura. E depois ele descobriu que primogenitura era importantíssimo para ele, e realmente ao tomar conhecimento ele voltou chorando, pedindo perdão, arrependido, mas não achou lugar de arrependimento no seu coração, diz a palavra de Deus. Belsazar, diz a Bíblia, que ele pegou do vinho, pegou do vasilhame e das coisas do altar de Deus, das coisas da casa de Deus, e de noite ele viu um dedo escrevendo na parede e dizendo assim: você foi pesado e foi achado em falta na balança. Os irmãos sabem muito bem como ele morreu. Muitas coisas separam a gente de Deus. Negócios, família, diversões. E tinha um rapaz iniciando os seus negócios, uma pequena empresa. Ele disse: pastor, ora comigo, eu desejo tanto prosperar. O pastor orou com ele, ele se empenhou no trabalho. Ele era muito ativo na vida da igreja, muito ativo. E ele ajoelhava no altar, orava: Deus, me faz prosperar, me ajude, eu quero ser útil no teu reino, eu quero ser importante, eu quero transformar tudo para a glória do teu nome. Mas passado um tempo, o pastor, percebendo a ausência dele na igreja, passado bem tempo, e começou a procurá-lo, e o encontrou e disse: meu filho, você sempre foi ativo na vida da igreja, você sempre demonstrou uma vida consagrada a Deus, uma vida santa, uma vida pura, de dedicação, humilde, manso, servindo ao Senhor, e agora você está sumido. O que houve, meu filho? Ah, pastor, o senhor se lembra que nós oramos juntos para que eu pudesse ser próspero, e de fato eu me empenhei, Deus abençoou os meus empenhos, e hoje eu sou dono de uma empresa, eu tenho X isso de empregados, e acabo não tendo mais tempo nem para administrar as minhas próprias coisas. Estou precisando de contratar diretores, administradores para os meus negócios, e essa é a razão pela qual eu não vou mais à igreja, mas Deus sabe que o meu coração é sincero para com Ele. Aí o pastor conversa: mas você tem vontade mesmo que Deus seja glorificado na sua vida? Sim, pastor, tenho muita vontade que Deus seja glorificado. Então vamos orar a Deus para tirar um pouco dos seus bens. Ele não quis, não. Terminando, dia do juízo final vai chegar. Importa que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba pelo bem ou mal que tiver feito através do corpo. Há alguém nessa noite aqui que nem certeza da sua salvação tenha? Se o seu coração parar de bater hoje, para onde você vai? Se o seu coração parar de bater hoje, você está em paz com Deus? A palavra diz: vigiai e orai. Se o seu coração parar de bater hoje, e você for chamado para a eternidade, você tem obras que o acompanharão?
como diz o livro do Apocalipse, feitos que acompanharão você para a eternidade, para serem reconhecidos. Queria fazer um desafio, aqui, renovássemos nossos compromissos com Deus. Você que ainda não tem nem certeza da sua salvação, abre o coração agora e receba Jesus, porque não há outro meio de salvação. Jesus é a nossa única esperança. E você que já tomou essa decisão, e quem sabe está relapso, desatento, examine-se a si mesmo, diz o apóstolo Paulo. Veja se você está mesmo em Cristo, se não é que você já está sendo reprovado. 72 anos de igreja, essa data é uma data marcante, para você ter uma experiência nova com Deus. Vamos orar? Nosso Pai, te agradecemos pela Tua palavra que foi pregada nesses 72 anos, mas agradecemos a data de hoje, quando nós outra vez ouvimos a Tua voz. Permita, Deus, que a mensagem do Senhor traga os resultados devidos na vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem aqui nesta noite. Nos ajude, portanto, para que nossa caminhada daqui para frente seja cada vez mais íntima contigo, seja cada vez mais para a tua glória, seja cada vez mais para que o teu reino cresça e o nome do Senhor seja enobrecido, enriquecido ou conhecido cada vez mais. Nós oramos pelo reverendo Eloy, para que o Senhor possa lhe conceder muitos anos de vida e quem sabe de ministério por muitos anos ainda. O Senhor fez dele um profeta capaz, eficiente em tudo que tem feito. Louvado sejas tu. Te agradecemos mais uma vez pelos 72 anos dessa igreja e rogamos a tua bênção sobre todos nós, sobre o teu povo, sobre a face da terra, em nome de Jesus, amém.